Moisés jamais se comunicou diretamente com o Criador. Desde a sarça ardente, no Monte Sinai, em todos os pontos ele se comunicou através de um anjo, um mensageiro do próprio Criador, o qual muitas vezes poderia realmente ser Javé, o qual, quando o Criador se afastou, o qual, quando o Criador se afastou, ele se aproveitou para ludibriar e às vezes empurrar coisas enganosas dentro da mente de Moisés e do povo hebreu. Ele se aproveitou para ludibriar e às vezes empurrar coisas enganosas dentro da mente de Moisés e do povo hebreu. As perseguições da Inquisição Católica levaram ao genocídio de 5 milhões de cátaros, ou seja, ao extermínio de toda uma cultura. As perseguições da Inquisição Católica levaram ao genocídio de 5 milhões de cátaros, ou seja, ao extermínio de toda uma cultura. Grupos como os cátaros, homens que acreditavam que o nosso mundo era controlado apenas por um Deus. Uma guerra espiritual dentro de um sistema dominado por uma criatura chamada de Demiurgo. Porque você está sobre a egrégora de Javé, o Deus deste século. Cegou o mundo para que todo aquele não veja quem é o Deus desse século. Quem é o Deus? Pergunta a qualquer pessoa na rua. Quem é Deus? Jeová. Quem é Deus? É Javé. Quem é Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus. The secret of the Illuminati. And the only other time I've been on video was with Benjamin, and what I said was that the great secret the Illuminati are keeping is that the Abrahamic God is in fact Satan, which is of course absolutely true. And this has been totally erased from our history. And why has this happened? Well, obviously, so they can insert this devil, and in that way brainwash and control the human race, which they have done exceedingly well. But we have preserved these secrets, and we have the evidence, and we will present the evidence, which proves. The Jews is Yahweh, the creator of the universe. We didn't create ourselves. Something created us. We all must respect the creation. That means respecting nature and other human beings. However, I have, by directly talking to these elite people, come to the understanding that they actually do worship Satan. Amazingly as it is, we are ruled by Satan-worshipping gangsters. O Deus que Jesus veio anunciar não é o Deus criador apresentado nas escrituras judaicas. O Deus criador é um Deus mau. E o Deus de Jesus é um Deus amoroso. Um Deus de salvação que não era o Deus de maldade ou maligno que se poderia colocar. Esse ser começou a ter dois tipos de problemas de modo simplório. Falando de modo simplório, porque ele começou a ter 500 problemas. Essa doença que surgiu no seu DNA se reflete ainda no DNA nosso, porque nós queremos sobreviver também a qualquer custo. Em relação ao Deus da Bíblia, ao Deus que aparece na Bíblia, esse Deus cheio de ódio, cheio de rancor, que mandava invadir cidades, destruir locais, matar crianças, adultos, enfim, se você ler o Velho Testamento,
você vai ver uma série desses fatos, tá? Que Deus simplesmente mandava o povo hebreu invadir as cidades inimigas e sair destruindo tudo. Que toda palavra de Deus do Velho Testamento era do diabo. Javé era uma manifestação de Satanás, que enganou Moisés, Abraão e todo mundo. Porque Jesus é o absoluto, eu não vou ficar lendo aquilo com que eu não concordo, e não concordarei nunca mais. E que se o autor que escreveu daquele tempo, centenas ou milhares de anos antes de Jesus, se estivesse vivo hoje, tivesse lido o Evangelho, compreendido o Evangelho, ele ia e tirava aquilo também, não faria sentido. Se Jesus é o absoluto, Jesus é o absoluto. E falar para vocês que esse Deus chamado Jeová do Velho Testamento não é o Deus verdadeiro. E eu percebi que Jeová nada mais, nada menos é do que um grande dragão reptiliano. E é o senhor deste mundo. Jeová falou para ele assim: olha, o seu irmão morreu, eu quero que você pegue a mulher dele como sua mulher. E o cara resistindo, porque gostava muito do irmão, com respeito, né? Mas ele acabou pegando a mulher do cara. Aí na hora do tchaca-tchaca na buchaca, o varão, né? Pegou o varão dele para introduzir na mulher lá. Ele não quis fazer filho na mulher, não. Ele jogou para fora o esperma, né? Como diz lá na Bíblia, ele deixou o sêmen para fora. Sabe o que Deus fez? Jeová matou o cara. No outro dia o cara estava morto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Yeah.